E aí, Fala, meu amigo. E aí, Sasha? boa? Beleza? Pegar o link aqui e mandar lá nos grupos rapidão. Beleza. Aí, você me ouve bem? Tô ouvindo. Tranquilo. Show de Tá bola. bom aí? Meu também? Então, bora começar. Cara, seu áudio tá ótimo, seu vídeo também tá ótimo. Beleza. Show. Bora começar a brincadeira, então. Bora lá. Cara, que um residente, um médico, tá fazendo aí, criando conteúdo na área de criptoativos. Como é que você começou isso aí? Como você começou a se interessar por essa área? Fala um pouquinho pra gente aí, velho. Tá, vamos lá. Me apresentar aqui. Bom, pessoal, meu nome é Breno. Sou o responsável pelo perfil Resident Crypto, né? Quem não segue aí, começa a seguir, por favor. Então, sou médico e, na verdade, desde que eu me formei, eu já tinha a intenção de investir, né? Enfim, a gente no Brasil tem pouco esse hábito, pouco essa educação financeira, digamos assim. Então já fui me preparando para quando eu começasse a ganhar minha primeira grana, investir e pensar no futuro, né? Não tem como depender de Estado nem nada do tipo. Então comecei investindo no mercado tradicional, ações, fundos imobiliários e tudo mais. Já tinha ouvido falar de cripto, já tinha ouvido falar de Bitcoin, como eu acho que todo mundo aqui já ouviu no passado, 2018, quando a gente teve a alta do preço lá do Bitcoin e tudo mais, mas nunca tinha me ligado, nunca tinha parado para estudar, para entender a tecnologia e achava como muitas pessoas acham que era pirâmide, golpe, moedinha de internet que não vale nada, enfim. Uh, Quando foi em 2000, eu me formei de 2019 para 2020, comecei a investir em 2020, e aí, cara, nem lembro como que surgiu a ideia de estudar, de entender melhor sobre Bitcoin, sobre criptomoedas, criptoativos, enfim. Comecei a estudar, comecei a ler, procurar. Sempre assisti bastante canais no YouTube e tudo mais. Muitos YouTubers começaram a falar também, né? E fui procurar, pesquisar e ler alguns livros e tal. E, cara, me apaixonei, me encantei, não pela que é o que a maioria das pessoas chega aqui no mundo cripto, né? A promessa de ganhos exponenciais, de ganhos fáceis, ganhos rápidos. Eu gostei realmente da tecnologia, né? Pensar em Bitcoin, não entender blockchain, enfim, tudo que está em volta daquilo, por trás daquilo. E aí comecei a investir em criptomoedas, né, propriamente dito, isso em 2020. Em 2021, eu entrei na residência médica, né, como se fosse a nossa especialização, né? E aí, como não seria a gente ganha uma bolsa de residência, né? Como não seria a minha única fonte de renda, né? Então nunca correr o risco de colocar tudo que você tem em uma coisa só. Eu resolvi fazer um experimento com a minha bolsa de residência que eu venho documentando aqui no perfil Residente Cripto, que é pegar toda a minha bolsa de residência, tudo que eu ganho como residente médico e investindo em criptomoedas. Né? E aí eu venho compartilhando essa caminhada. A gente completou um ano agora, recentemente. A minha residência é uma residência de 2 anos. Né? Pretendo fazer outra residência depois. Então, pelo menos até o março do ano que vem, a gente vai estar documentando tudo isso aí, falando um pouco sobre criptomoedas, enfim. E falando basicamente a minha análise, o meu ponto de vista é, por ser
por ter a minha profissão, que me impede de viver disso, né? Viver do mercado e estar ali todo o tempo olhando gráfico, fazendo trade, eu optei por ter uma visão mais fundamentalista da coisa e o que a gente vai conversar hoje aqui na live, fazer aportes regulares, né? Que eu estipulei uma quantia que eu quero aportar, que é o que a gente chama de DCA, né? O nosso Dollar Cost Average. Show de bola, show de bola. E aí, trazendo um pouquinho da sua fala, você começou no mercado tradicional e depois foi vendo, migrando para a parte de criptoativos, né? Hoje em dia, você tem uma noção de como está mais ou menos a alocação da carteira? Se está mais para criptoativos, se está mais para o mercado tradicional, se está meio a meio? Tem alguma noção disso? Cara, hoje eu tenho mais ou menos 60% em criptomoedas e 40% no mercado tradicional. Então já estou mais para lá de criptomoedas do que para cá. Quem sabe um dia a gente fique 100%. Eu já falei isso outras vezes, eu não tenho problema nenhum. Assim, eu tenho o privilégio de ter começado a investir novo, né? Eu sei que, então, eu posso correr o risco. Eu me permiti correr o risco. Claro que o mercado de criptomoedas é um risco alto, mas desde que você entenda e saiba o que está fazendo, você diminui o seu risco. Então, não tenho problema nenhum em dizer que, quem sabe, um dia eu posso estar 100% cripto. Quem sabe em Show. breve. Quem sabe? Cara, é aquilo que o pessoal fala, depois que a gente é picado pelo mosquitinho da blockchain, da privacidade, Sim, né? De você poder transferir qualquer quantia de qualquer lugar para qualquer pessoa, a qualquer hora, isso aí abre realmente a cabeça da pessoa. E aí você falou da estratégia que você usa, que a gente já conversou ali nos bastidores, que é o DCA. Explica para a gente um pouquinho o que é essa estratégia. Você falou que está fazendo ela há mais ou menos um ano. Como é que está, ou como é que estava, né, antes do mercado sangrar aí? E se você faz ela em outra moeda sem ser o Bitcoin? isso. Então, vamos lá. Explicando para quem não sabe, nunca ouviu falar, DCA, do inglês Dollar Cost Average, é como se você fizesse. Basicamente o que a gente conhece no Brasil muito como fazer o preço médio, né, de um ativo. Não é uma estratégia exclusiva do mercado de criptomoedas, pelo contrário, muitas pessoas fazem isso no mercado tradicional, que é você escolher um ativo que você estudou, que você entende, né, que você sabe dos fundamentos dele, acredita para ele no longo prazo, e eu estipulei que eu tenho uma quantia X que eu quero investir naquele ativo. Eu posso até já ter essa quantia integral agora, mas eu não vou entrar com tudo o que eu tenho. Eu vou estipular uma periodicidade e um valor que eu vou aportar naquele ativo. Exemplo, eu estipulei que eu vou investir R$ 100 por mês em Bitcoin. Estipulo um dia certo, todo dia 10 de todos os meses eu vou investir R$ 100. E eu vou lá e compro. Independente se está subindo, independente se está caindo, enfim. Essas compras parciais, essas compras regulares, periódicas, elas diminuem a nossa volatilidade. Então, você vai, obviamente, comprar em momentos de alta, mas você também vai comprar em momentos de baixa. Então, aí você consegue fazer um preço médio muito interessante, muitas vezes isso, claro, pensando no longo prazo, muito menor do que a cotação do que você vai estar lá. Óbvio que no curto prazo, você pode correr o risco de ter grandes desvalorizações. E falando um pouco mais da carteira, do que eu faço, não faço só para o Bitcoin. A gente tem a nossa carteira pública aqui do Resident Crypto, que a gente investe hoje em 5 criptomoedas: Bitcoin, Ethereum, Solana, Link e DOT. Isso não é uma recomendação de investimentos, né? Peço para que todos vocês façam estudos de vocês, entendam o que vocês estão investindo e, além disso, os nossos investimentos não são divididos igualmente entre essas criptomoedas. Bitcoin é o rei, é o nosso ouro digital, então é responsável por 70%, 60% da carteira, né? Em seguida vem Ethereum e depois a gente divide para outras altcoins e a gente faz compras regulares, né? Todos os meses a gente compra. Não estipulei um dia exato,
né? A gente não tem um dia exato, mas todos os meses a gente tem comprado essas criptomoedas. Alguns meses a gente acaba aportando mais em uma, outros mais em outra, e a gente vai levando isso. Assim, falando um pouco da carteira, rentabilidade da carteira. Um ano é muito pouco tempo, né? Então, mas mesmo assim, né, como a gente começou no início de 2021, a gente já viu vários altos e baixos. Atualmente a carteira está em baixa, obviamente com esse mercado, né, vivendo pela primeira vez um bear market no mercado cripto, mas no início, ali em novembro de 2021, que foi quando a gente teve a all-time high do Bitcoin, né, que chegou a 67 mil dólares, 69 mil dólares, a gente chegou a ter a carteira valorizando cerca de 40%. Mas também já tivemos a carteira desvalorizando 40%. Então tem que ter um pouco de estômago, tem que saber o que está fazendo e, obviamente, foco no longo prazo. Show. Cara, aí então você utiliza esse DCA comprando todo mês, que você falou. É, existe, você sabe dizer, porque eu realmente não sei, essa parte toda nova para mim, por isso que eu estou querendo aí que você me ensine um pouquinho disso, por isso que a gente está batendo esse papo. Existe, por acaso, algum estudo comparativo, alguma coisa, às vezes o seu estudo pode ser um relato de caso de uma pessoa que ela fez a comparação de comprando toda semana ou todo mês. Tem sim. Inclusive a gente tem um site. Esse site aqui, não sei se dá para vocês verem aí, o nome do site é dcabtc.com, tá? Nesse site a gente consegue fazer simulações. A gente consegue, claro que ele está em dólar, né, para o pessoal que é do Brasil, a gente consegue colocar um valor que a gente pretende aportar ou que a gente aportou. Tudo isso aqui que a gente está falando é em relação ao passado, né? O futuro a gente não sabe, mas baseado no passado, a gente entende que o futuro pode se repetir. Falando de Bitcoin, falando de criptomoedas, talvez daqui para frente a gente não tenha valorizações tão grandes como a gente teve no passado. Mas mesmo assim, a gente acredita que o Bitcoin ainda vai se valorizar e muito. Enfim, a gente tem aqui nesse site dcabtc.com a possibilidade de fazer algumas análises, inclusive comparando com alguns outros índices. Exemplo de uma análise breve que eu fiz aqui, aportando 100 dólares todos os meses nos últimos 5 anos, né? Durante 5 anos. A gente teria aportado um total de 26.100 dólares, né? Comprando Bitcoin. Esses 26.100 dólares hoje valeriam 128.050 dólares, né? Se esses mesmos 26.100 nós tivéssemos aportado em ouro, esses 26.100 teriam se transformado em 30.864. E se a gente tivesse pego esses mesmos 26.100 dólares e comprado o índice Dow Jones da Bolsa Americana, esses 26.100 dólares teriam se transformado em 33 mil dólares. Então, assim, é absurdo a valorização, né, que a gente tem aqui. A gente tem o gráfico comparando ali esse gráfico mais alto aí, destoando das outras, é o Bitcoin, Proporcional. enquanto ali praticamente numa reta são o índice Dow Jones e o ouro. Então, assim, aprofundando um pouco mais, eu não trouxe aqui, mas eu já vi alguns relatos em relação a isso. Eu vi recentemente que foi a diferença entre comprar semanalmente ou comprar mensalmente. Se você tivesse pego, eu quero investir 400 dólares por mês, ou de uma vez só, ou eu invisto 100 dólares por semana, né? Para ficar o mesmo valor mensal. A diferença é muito pequena se a gente pegar um período de longo prazo aí no passado, entre a valorização aportando a mesma quantia de uma vez só no mês ou semanalmente. Então, existe esse estudo e é bem pouca a diferença. Eu trouxe aqui também uma outra simulação que foi investindo 100 dólares, né, entre a pessoa que desde 2012, janeiro de 2012, até 2017, só comprou topo.
a pessoa que só comprou fundo e a pessoa que só comprou todos os meses. O cara que só comprou topo, então vamos supor que ele fez assim, eu vou separar US$ 100 todos os meses. Veio um topo, eu compro. Se o próximo topo for daqui a 5 meses, eu vou ter US$ 500 guardados e vou lá e compro esse topo. Esse cara, de janeiro de 2012 a 2017, ele investiu US$ 7.200 e esses US$ 7.200 se transformaram em 1.446.000. Claro que a gente está falando do Bitcoin lá no primórdio, né? Então teve uma valorização muito grande. O cara que só comprou fundo, o que é impossível e que todo mundo gostaria de fazer, todo mundo gostaria de acertar o famoso cu da mosca, Cu da cobra. né? O cara que ele juntou e comprou US$ 100 aqui nesse fundo, juntou dinheiro até o próximo fundo, foi lá e comprou o que estava guardado. Ele também investiu os mesmos US$ 7.200 e esses US$ 7.200 no final de 2017 se transformaram em US$ 3 milhões, né? Então, o que só comprou topo, 1.400.000, 1,5 milhão. O que só comprou fundo, 3 milhões. E o cara que, velho, não vou me estressar, não vou pensar quando é topo, não vou pensar quando é fundo, tô nem aí, vou comprar os meus US$ 100 todos os meses. Ele investiu os mesmos US$ 7.200 e no final tinha US$ 2.100.000. Então, assim, sem estresse nenhum, ele só comprou todos os meses, ficou ali melhor do que o cara que só comprou topo, pior do que o cara que só comprou fundo, mas esse cara que só comprou fundo não existe, né? Porque ninguém sabe quando. Impossível. Impossível, a gente só consegue fazer esses cálculos olhando para trás e o cara tá super bem ali. Então, essa é a mágica do DCA. Porra. Cara, depois eu vou dar uma olhadinha nesse site aí, dá pra fazer umas Cara, muito brincadeiras. legal, dá para brincar demais, muito bacana. Você coloca 3 anos atrás, 5 anos, 10 anos, enfim, dá para fazer uma coisa bem legal. Dá pra também ter uns arrependimentos aí, né? Por que que eu não comprei antes? Por que que eu não É, botei mais dinheiro antes? exato. Massa. E, cara, esse site que você mostrou pra gente, ele é só do Bitcoin? Ou a gente tem como simular, por exemplo, uma Polkadot da vida, uma Cardano, alguma coisa do tipo? Esse site específico Bitcoin, específico para o Bitcoin. E aí, um outro ponto, falando agora de altcoins, que você veio a tocar, e que eu acho que é muito importante a gente salientar aqui. A gente está falando de Bitcoin, que é a criptomoeda que mais se provou no tempo, né? Obviamente que eu também faço o DCA de outras criptos, mas o DCA se mostrou uma estratégia muito interessante, muito boa no tempo, mas não adianta nada você fazer DCA em ativos ruins, né? Então, isso é muito importante, a galera estudar e saber o que está comprando, saber o que está fazendo, né? O cara que fez DCA em Luna hoje não tem nada. Parecia ser uma criptomoeda promissora, muita gente estava apostando nela, muita gente estava acreditando que ela ia explodir, que ela ia continuar no top 10 de criptomoedas, mas infelizmente aconteceu o que aconteceu e hoje ela não vale absolutamente nada. Então não adiantou você fazer a melhor estratégia do mundo para um ativo ruim, né? Então, sempre quando eu acabo batendo nessa tecla tenha o que mais se provou no tempo, a sua maior parte dos seus investimentos no que mais se provou no tempo. E também tem a sua gestão de risco. Né? Não vá investir tudo. Eu não recomendo, para quem está começando agora, investir 100% em criptomoedas. Né? Então, tenha muito cuidado com o que você faz e principalmente isso. DCA é uma estratégia excelente, mas não adianta usar uma estratégia excelente em algo que não é bom. Show. E, Brenão, cara, uma coisa que eu tenho percebido aí, estudando a respeito desse mundo, é saber a hora certa de você sacar o valor que você colocou, alguma coisa do tipo. Fazer um paralelo, assim. Por exemplo, eu comprei um fundo imobiliário,
ele vai estar me pagando ali todo mês o meu dividendozinho, faça chuva, faça sol. Então, tipo assim, por mais que ele valorize, você não saca, né? Para quem é hold, quer ter uma renda passiva. Só que, por mais que algumas moedas a gente coloque elas em stake, por exemplo, o que eu estou percebendo muito é o seguinte: quando descola muito o preço, o pessoal vende, realiza, segura o dinheiro em caixa para esperar a próxima queda. Você faz isso também ou não? Tipo, é DCA 100% na veia, você nem se preocupa com esse tipo de coisa. Tá. A minha carteira pública, a carteira que a gente segue a estratégia do DCA, é só uma parte do que eu tenho de criptomoedas, né? Então, sim, eu faço, acabo deixando algumas que eu tenho para hold, mas em stake, para a gente conseguir alguma coisa, por exemplo, a parte que a gente tem da carteira do Resident Crypto, que é Polkadot, eu não deixo ela paradinha ali na carteira. É o que eu quero para o longo prazo, então a gente tem a possibilidade de participar dos leilões de parachains da Polkadot, então eu acabo fazendo isso, né? Então, assim, eu tenho sim uma outra parte do meu portfólio de criptomoedas que não necessariamente segue o DCA, né? Tem uma parte que é para hold, tem uma parte que é mais para trade, que é mais para tentar. É claro que eu nem tento muito o trade, só quando é assim, algo que eu realmente estou achando que vai, pelo que eu olhei ali, estudei, acho que pode acontecer. Mas a minha estratégia mesmo é menos estresse, é mais focar no longo prazo, fazer o feijão com arroz, porque isso que dá certo. No final, isso realmente dá. Nada contra quem faz trade. Tem pessoas muito boas que fazem trade, né? Nós, como embaixadores FTX, conhecemos outros embaixadores FTX também que fazem, que vivem disso, né? E, cara, pô, tá dando certo, excelente. Eu já não tenho tanto perfil, mas não necessariamente o meu portfólio é DCA. Massa. E, cara, vamos supor, uma pessoa que está começando agora, não entende nada, e, pô, começou a ver esse negócio de Bitcoin sobe e desce, criptomoeda sobe e desce, a pessoa quer ali ah, colocar um pouquinho, botar o que a gente chama de botar o pé na água, né? Cara, o que você acha que seria interessante? Lembrando que não, a gente não está aqui recomendando nada, mas o que você acha que seria interessante? Ela comprar tudo de Bitcoin ou comprar 80% Bitcoin e 20% em outros ativos? Você pode também relatar como você começou, que eu acho que iria ajudar também o pessoal. Tá, vamos lá. Eu acho que o primeiro passo é a pessoa ter uma estratégia, né? Eu quero investir, eu quero entender melhor. Não tem como a gente estudar tudo e eu só vou investir quando eu tiver 100% seguro porque eu entendi de tudo. Você nunca vai entender de tudo porque, enfim, toda hora aparecem coisas novas, projetos promissores, enfim. Então, acho que a primeira coisa a pessoa é fazer uma estratégia. Vamos supor que a pessoa que está começando hoje, ela fale, pô, gostei do DCA, vou fazer o DCA. Eu tenho R$ 100 para investir todos os meses, né? Vamos supor que hoje eu tenho R$ 1.000 que eu já queria colocar. Vou colocar os R$ 1.000? Não vou, né? Não tenho nada. O que que a gente vai fazer? Eu vou me expor, até porque quando você se expõe ao ativo, ao mercado, você também se expõe no sentido de querer entender e querer estudar mais aquilo, né? Então, pô, quero investir R$ 100 mensais, hoje eu tenho R$ 1.000. O que é que eu vou fazer nesse momento? Investe R$ 100. Você já está exposto, né? Skin in the game. Você já está lá, já está participando. O que é que eu vou fazer agora? Eu só vou investir os próximos 100 no próximo mês. Então, eu tenho um mês para estudar um pouco mais sobre isso, para entender um pouco mais sobre isso. E assim a gente vai levando. E aí a gente vai continuar aportando. Então, o principal, estratégia. Segundo ponto, eu vejo isso acontecer muito. A pessoa começando agora e não tem nada de Bitcoin. Principalmente nesse momento que a gente está do mercado. Bear market, mercado de baixa, nona semana seguida que o Bitcoin e as criptomoedas vêm caindo. Isso nunca aconteceu na história. O máximo foram seis semanas seguidas. E a gente está agora com 9. Então, segundo ponto, tenha Bitcoin, né?
Você quer se expor a outras altcoins? Ok, mas eu acredito que que a maior parte do seu portfólio tem que estar em Bitcoin. Não vai ser, talvez, a criptomoeda que mais vai te dar valorização, porque é a maior criptomoeda. Então, para o Bitcoin, hoje o Bitcoin é algo imenso. Para você mexer em algo imenso, é preciso entrar muito capital. Mas mesmo assim, a gente ainda vai ter muita valorização. O Bitcoin está cotado a US$ 30.000. Tem gente que acha que daqui a 10 anos o Bitcoin vai valer US$ 1 milhão. É uma valorização absurda, né? Então, terceiro ponto, não seja ganancioso. Ah, pô, só tenho R$ 1.000 para investir. Eu vou investir em Bitcoin, que no máximo, sei lá, vai multiplicar por 10. Por que eu não invisto em Shiba Inu, em Dogecoin, que, pô, com R$ 1.000 eu posso me tornar milionário? Não seja ganancioso. Essa é a pior coisa que você pode fazer. Da mesma forma que você pode, ok, tiveram pessoas que conseguiram ficar milionárias investindo pouco em algumas criptomoedas. A maior probabilidade é você perder tudo que você tem. Entendeu? Então, quer investir em algo que tem mais risco ainda? Ok. Pega uma parcela da parcela da parcela daquilo que você quer investir em criptomoedas. Então, acho que esses três passos principais. Tenha uma estratégia clara de investimentos, tenha a maior parte do seu portfólio em Bitcoin e não seja ganancioso. Acho que seguindo esse tripé, você já começa muito bem. E Você tocou quarto, estude bastante. E aí, quando você começou 100% Bitcoin? Como é que foi aí sua jornada inicial? Comecei com Bitcoin, comecei só com Bitcoin. Então, por um bom período de tempo, eu fiquei só em Bitcoin. Cara, eu cheguei a ver Ethereum muito barato ali em 2020 ainda. Eu comecei em 2020. Ethereum estava muito barato, mas mesmo assim eu comprei mais Bitcoin, né? Então, depois foi exatamente isso. Me expus ao mercado. Logo, eu senti a obrigação de entender mais sobre aquilo, né? De estudar mais sobre aquilo. Estudei mais sobre Bitcoin e, obviamente, junto com o Bitcoin vem toda a questão das altcoins. A nossa principal é Ethereum, né, que é a segunda maior exposição na minha carteira. E aí depois eu vim estudando outras altcoins, outras criptomoedas. Então o início foi Bitcoin mesmo. Hoje a maior parte do meu portfólio é Bitcoin, né? E depois eu fui acrescentando algumas outras altcoins. Massa. E, cara, mudando um pouquinho de assunto aí, eu conversei semana passada com o JP lá e falando um pouquinho de adoção, né, de criptomoedas. Cara, na sua visão aí, ah, obviamente que cada um de nós vivemos em nossas bolhas, né? Você tem a sua bolha, eu tenho a minha, cada pessoa tem a sua bolha. Aí, com as pessoas que você convive, no seu círculo social, o que você acha ou consegue ver a respeito de adoção de criptomoedas por parte dessas pessoas? Por exemplo, eu vou prestar algum serviço para você e você me paga em alguma criptomoeda. Ou você vai no café e criptomoeda, alguma coisa do tipo. Cara, o que eu vejo é que a gente está muito, 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 muito no começo. Não tem nem comparação. Eu, por exemplo, eu moro em Belém do Pará, então eu moro aqui para o norte. Nunca vi nenhuma, aqui pelo menos na minha cidade, não tem nenhum estabelecimento que aceite cripto. ah, não conheço nenhuma pessoa que preste um serviço aceitando cripto. É realmente, nós somos early adopters, não tem. Até mesmo assim, questão de pessoas que investem em criptomoedas são poucas, né? Se eu for numerar aqui para ti as pessoas que eu conheço que investem, sei lá, eu não vou encher duas mãos, dedos de duas mãos. Então, é realmente muito pouco. O que eu vejo é isso, que a gente tem algo imenso pela frente, gigante. Por isso que eu acredito sim numa valorização muito grande ainda. A gente está naquela fase em que não é o grande público que está dentro, inserido nesse mercado. Talvez a gente já tenha passado da fase
dos early adopters de fato, né? Aquela galera que entendeu a tecnologia muito cedo e investiu nisso e acreditou nisso, e hoje já estão colhendo os frutos de terem adotado tão cedo as criptomoedas. A gente está passando por uma fase de institucionais entrando nesse mercado, né? E eu acho que ainda tem um caminho grande, mas isso também pode ser rápido para o grande público, para a grande massa adotar. Já que a gente vê que, comparando a curva de adoção das criptomoedas e do Bitcoin com a da internet, por exemplo, a curva está bem mais acentuada. Então a adoção está sendo mais rápida. Mas mesmo assim, mesmo com essa adoção sendo mais rápida do Bitcoin do que da internet, ainda falta muita gente entender do que se trata, saber o que pode ser feito com isso. Então, assim, da minha realidade, do meu dia a dia, nunca consegui, ainda não consegui usar aqui na minha cidade nada que eu conseguisse pagar com criptomoeda. Já paguei outras pessoas com um serviço para outra pessoa com criptomoeda, que aceitou e tal, pela internet mesmo, mas no dia a dia aqui, difícil. Então eu acho que tem muita coisa para rolar ainda. Cara, aqui na minha visão também é a mesma coisa e é muito engraçado, né, fazendo uma comparação. Lá para o JP ele falou que em questão de 5 anos, lá na Europa vai ser tudo em criptomoedas. Então é um negócio assim que eu particularmente, olhando, analisando comportamentos culturais, geralmente nós brasileiros a gente tende a importar as coisas, né? Então, o que Sim. está estourando nos Estados Unidos agora, o que está estourando na Europa agora, vai estourar aqui no Brasil daqui a 1 ano, 2 anos. Então, quem sabe aí, daqui a 10 anos, né, tenhamos aí Eu, uma adoção em massa. eu acho que vai ser rápido mesmo no Brasil. Até fazendo um paralelo, Pix. Quem imaginou que, pô, a gente ia fazer tudo com Pix? Cara, você não mexe mais em dinheiro, em nota de dinheiro. O dinheiro hoje é todo digital. E isso foi um passo bom para as pessoas entenderem o digital, né? Você não pega mais em dinheiro. Você não tem mais aquele negócio com papel físico. Hoje é tudo digital. E o Pix, querendo ou não, abriu as portas para isso. E foi uma adoção muito, muito rápida, né? Hoje em dia você pode sair de casa só com o celular para fazer o Pix, obviamente, mas sem nada de dinheiro que qualquer lugar vai aceitar Para praticamente. aceitar. Desde o camelô até no shopping, na cafeteria, na lanchonete, vai aceitar. Até o flanelinha da rua, hoje em dia, se você chegar para ele e falar, pô, cara, não tenho nenhum trocado para te dar, ele vai falar, não, tranquilo, eu aceito o Pix. É difícil. O que eu passei, cara, eu estava ajustando o escritório lá de casa e aí comprei as coisas lá na Leroy Merlin, colei no teto a cortina, não sei o que, o trilho da cortina. Aí comprei o pano e mandei para a costureira. A costureira ela, não aceitava cartão, era só Pix. Eu não, moça, cartão, não sei o que, ganhar milha. Ela, não, agora eu só trabalho com Pix. Aí eu falei, É. nem dinheiro vivo? Ela, não, nem dinheiro. A mulher só aceita Pix. Pô, acabou. E o que vai ser isso aqui, ó, para Light Network, por exemplo? Só vai mudar o padrão real para padrão Bitcoin. Padrão Satoshi, na verdade, né? Tá, meu Satoshi. Deus te Então, ouça. então, cara, isso está sendo um ensaio para o que a gente vai ver do que está por vir. Com certeza. E aí, Brenão, a gente está, cara, encaminhando aqui pro fim da live. Queria que você, primeiramente, queria te agradecer, né, pelo Pô, que seu agradeço, tempo meu aí, irmão. pela sua disponibilidade. Sei como é que é a vida de residente, é corrido. E, cara, queria que você deixasse aí uma mensagem final e deixar suas redes, não sei se você é com algum curso, alguma coisa. Fica à vontade aí para utilizar esse momento. Beleza. Bom, primeiramente vamos fazer um apanhado do que meio que a gente conversou e que a gente tinha proposto aqui para a live, que é falar um pouco mais sobre o DCA, né, o Dollar Cost Average. Eu até tinha separado aqui alguns prós e alguns contras dessa estratégia de investimento. Então, como eu já tinha falado para o Sasha, eu acho que para quem está começando agora, o mais importante, estipule uma estratégia. Beleza, Breno, Sasha, eu
estipulei que eu quero fazer o DCA. Quais são os prós do DCA? Estratégia de longo prazo, você tem que pensar isso para um longo prazo. Não requer grandes investimentos iniciais, mesmo que você hoje tenha uma quantia grande, nem que seja grande, mas você quis, estipulou que quer colocar X e já tem aquele X de dinheiro, você não precisa colocar tudo de uma vez, você vai fracionar e vai dividir e vai investir dividido dessa forma. Dá tempo para você que está começando agora, estude e entenda mais sobre Bitcoin, sobre criptomoedas, sobre blockchain, sobre Web 3.0, sobre tudo isso, né? Você aproveita grandes oportunidades que o mercado vai te dar, que é comprar barato, comprar com desconto, né? Então, a gente tem que trazer a nossa mentalidade de mercado da vida. Pô, quem não quer comprar uma televisão com 50% de desconto? Quem não quer comprar um celular com 50% de desconto? O Bitcoin já te deu até 90% de desconto na história dele. Dá medo? Dá medo. Mas se você tem uma estratégia, se você não está colocando tudo que você tem, se você não está correndo risco da ruína, você tem que aproveitar isso tudo que são oportunidades. Né? E reduz, o DCA também reduz o fator emocional. Né? Então, pô, eu peguei todo o dinheiro que eu queria investir e investi de uma vez só. Já pensou se o cara comprou tudo que ele queria comprar lá nos 69 mil dólares? Ele está sofrendo agora, né? Porque o Bitcoin está em 30. Se ele tivesse pego e dividido durante todo esse tempo e comprado até agora, ele comprou em 69, ele comprou em 40, ele comprou agora em 30. O preço médio dele está bem melhor. Né? Vai estar com desvalorização? No curto prazo vai, mas não vai ser tanto assim. Contras do DCA. Pode demorar para você ter toda a sua alocação e, mais uma vez, é pensamento de longo prazo. Então, se você está com pressa, se você quer fazer dinheiro rápido, se você quer qualquer outra coisa, aqui não é o seu lugar, né? Então, assim, você pode estudar outras estratégias que te tragam, provavelmente, retornos mais rápidos, mas nunca você também vai ter retornos garantidos, né? E, como eu falei anteriormente, pode você potencialmente, eventualmente, ter a sua carteira no negativo, né, no curto prazo, mas no longo prazo se provou bem legal. Dica de site para a galera entender um pouco mais sobre o DCA e fazer mais análises e estudos. Tá aqui eu coloquei aqui nos comentários, dcabtc.com. E primeiro agradecer você por esse convite, Sasha, foi muito legal. A gente se conheceu através da FTX, na qual nós somos embaixadores, né? Uma corretora que vem crescendo muito. A gente convida vocês a abrirem conta na FTX. Né? O Sasha deve ter o link dele aí. Entrem e abram a conta de vocês com o link dele. E, bom, basicamente o que eu falei. Tenha uma estratégia, invista em Bitcoin, tenha a maior parte do seu portfólio, talvez em Bitcoin. Talvez isso vai te dar uma segurança maior. Não coloque tudo que você tem, tenha cuidado, estude muito sobre esse mercado, sobre o Bitcoin, sobre as criptomoedas, que é algo muito promissor, mas que você também tem que ter cuidado para não perder tudo aquilo que você tem, para você não correr esse risco. Então, sigam o Resident Crypto para continuar vendo a nossa saga, que a gente vem publicando todos os meses, todos os dias, sempre trazendo análises, estudos e informações para a galera que quer aprender um pouco mais. É isso aí. Show de bola. Valeu, Brenão. Valeu pela Valeu, meu amigo. participação aí. Até a próxima. Muito obrigado. Abraço. Tchau, tchau.